Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz do Senhor, mulheres de Abreu e Lima. Amém. Juízes, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus e à medida que formos lendo, eu vou te anunciando os versículos a seguir. Do verso 1 em diante. Diz assim: Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: Quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo oferece voluntariamente, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Verso 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei. Sim, levantei-me por mãe em Israel. Verso 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros. E agora, para fechar, o verso 31 e 32. E cantou Débora dizendo assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego, e a terra teve sossego. Você vai completar para mim. E a terra teve sossego. E a terra teve sossego. Por 40 anos, e você diz amém. Amém. Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé exatamente como você está. E segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Fecha o corredor, a gente já está espremido. Vamos ficar junto e misturado, né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia. Não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Nós vamos fechar os nossos olhos agora, curvar as nossas cabeças e levantar as nossas vozes em direção ao trono da graça de Deus. Diante da presença do Senhor, eu quero louvar a Deus por todos esses dias de festa. Quero louvar a Deus por todos esses dias de júbilo e de celebração. Louvar o Senhor porque algumas pessoas estão cansadas, mas estão cansadas aqui dentro, porque estão sendo também renovadas. Louvar o Senhor porque o Senhor é quem tem nos congregado nessa casa. Não temos tido tempo nem para pecar, para a glória de Deus, porque temos dedicado todo o nosso tempo e todos esses dias diante do Senhor. Feche os teus olhos, intensifique um pouco mais o fluxo de oração e me permita, como de costume que eu já sei que essa igreja tem, ouvir, subir diante de Deus a intercessão e o clamor como se fosse uma nuvem de súplica diante de Deus. Aonde estão as mulheres que oram? Comecem a interceder para que o Senhor fale conosco uma vez mais. Fale conosco um pouco mais. Fale conosco, Senhor, fala conosco. Peça isso aí. Implore isso aí, Senhor, fala conosco. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Fala conosco, Senhor. Não queremos ouvir voz de homem, voz de mulher. Nós queremos ouvir voz de Deus. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Deus, não estamos aqui por vaidade humana. Estamos aqui na dependência da Tua palavra, porque sabemos que basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra, e aonde há guerra haverá paz,
Aonde há doença, haverá cura. Aonde há depressão e síndrome do pânico, haverá ousadia, alegria do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos as nossas vozes. Eu oro agora junto com a tua igreja e te peço uma tarde de milagres, uma tarde onde os teus céus, os céus do Senhor, se abram sobre a nossa cabeça e o Senhor possa falar conosco pelo poder da tua palavra. A tua palavra é poderosa para destruir cadeados e fortalezas, para destruir toda resistência e toda obra da maldade. Nós te suplicamos, manifesta a tua palavra, revela qual é a aplicação da tua palavra para esta tarde, e enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada e as nossas mãos estiverem sendo estendidas para abençoar e para glorificar o teu nome, demônios sejam manietados, obras de encantamento, de ocultismo, obras de feitiçaria sejam repreendidas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Nós levantamos o nome de Jesus nessa noite, nesta tarde, nós levantamos o nome de Jesus. Tu és o amado, o desejado e a glória desta casa. Ao teu nome glória, ao teu nome glória, ao teu nome glória. Fala, 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 fala como tu queres. Esse povo é teu, essa igreja é tua. Tu vieste para desfazer as obras do inimigo. Desfaz enquanto a tua palavra estiver sendo pregada. Que haja bálsamo e consolo, restauração, quebrantamento, cura, salvação, libertação completa. Para a glória do teu nome, fala, Senhor. Porque nós queremos ouvir a tua voz. Mais do que queremos, nós precisamos ouvir a tua voz. Não daremos um passo fora da tua direção. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Não senta ainda não. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor tem nos confiado nesse dia para essa tarde. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a irmã que está do seu lado, na maior calmaria, naquela serenidade que não vem de você, naquela graça que não vem de você, aquela que vem do alto. E quando eu disser 3, você vai virar para ela e vai dizer assim: sossega. Tá? Como Deus lhe usou hoje aqui, pastor? Eu ainda no caminho para cá, já estava começando a ficar ansiosa, porque não ouvia o apontamento de Deus. E quem ministra aqui sabe, quando a gente fica na dependência de Deus, não adianta você ter um monte de sermão. Isso não quer dizer nada se você não fizer o que Deus quer que você faça. E eu já estava ficando angustiada. E aí me inclinei, me debrucei sobre 2 palavras. E aí eu disse: Senhor, me aponta, me aponta. Mas o nosso coração é enganoso. Então eu disse: Senhor, se o Senhor não falar, eu vou cair aqui arrebatada. Eu vou deixar o povo pensar que é poder. Porque eu não tenho ousadia de dizer algo que o Senhor não me mandou dizer. Me ajuda. E aí o pastor antecede a ministração da palavra, segundo o tema da mensagem que eu estava inclinada: sossegai. Aí eu disse: Jesus, obrigada. No 3, você vai virar para ela e vai dizer: sossega. Melhor, eu vou ampliar essa palavra. Sossega fica muito unitário. Você vai dizer desse jeito: sossego. Tá bom? Qual é a palavra-chave? Sossego. Qual é a palavra-chave? Sossego. Aí se você é pentecostal, você vai dar uma sacudidela nela ou nele e vai dizer: é chegado um tempo de sossego. É 1, é 2, é 3, vai. Oh, é chegado um tempo de sossego. É chegado, eu estou falando isso debaixo da autoridade de Deus. É chegado um tempo de sossego. Aonde havia guerra, haverá paz. Você não vai se manter num ciclo de frustração. Esta depressão que entrou com você não vai embora para casa com você.
Pega. Oh, senta dando glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão lindos, estão afinados. Vou até deixar aí, de tão bom que tá. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Se for tempo de guerra, não adianta alguém querer dizer para te agradar, olha, vai ter paz. Não adianta. Se for tempo de guerra, você vai guerrear. Se for tempo de humilhação, não adianta alguém chegar para você e dizer, não, está exaltado. Não, não adianta. Se for tempo de humilhação, você será humilhado. Então o que nós estamos falando aqui, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Deus tem nos conduzido nessa tarde. E o Espírito Santo do Senhor está dizendo, é chegado um tempo de sossego. Sossego, sossego. A narrativa que nós acabamos de fazer menção nessa tarde, Juízes 5, vai ter na epígrafe do texto, de você que tem uma Bíblia mais antiga, né? Aquela parte em negrito. O cântico de Débora, né? A canção que Débora compôs, a canção que Débora cantou ao Senhor, em júbilo e em ações de graças, porque o Senhor lhe deu vitória, não somente a ela, mas a todo Israel com ela, depois de 20 anos de opressão. Quantos anos eu falei? 20 anos Israel estava sendo oprimido por Jabim, seus carros de ferro e seu exército. O texto vai dizer que Israel semeava, mas não colhia. Israel plantava, mas não vivia a colheita. Suas casas já estavam abandonadas. Israel tinha tanto medo, o texto vai dizer que eles se levantavam com muita força. Tiraram todo o poder bélico, todo o armamento de Israel, e Israel se enfraqueceu muito. E agora há 20 anos Israel chora, não tem festa, a casa está em luto, a casa está em guerra. E infelizmente a narrativa de Juízes capítulo 4, que é onde fala sobre isso que eu estou dizendo agora, que é o momento que antecipa a canção de celebração ao Senhor de Débora, infelizmente é um momento extremamente repetitivo no livro dos Juízes. Se a gente fosse resumir e contextualizar rapidamente o livro dos Juízes, a gente diria que é um livro repetitivo. Por quê? Porque a cada 2 capítulos, Israel vai ter um comportamento repetitivo. Você vai ver a cada 2 capítulos, o capítulo que anuncia a próxima história, dizendo assim, e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E esse mal aqui diz respeito ao pecado da idolatria. Quando o Senhor libertou Israel da terra do Egito e enviou Moisés para libertar Israel da terra do Egito, confiou a eles a lei. E dentre tantas palavras que o Senhor confiou a eles na lei, para que eles perdessem a mente de escravo e começassem a se organizar como sociedade, uma das primeiras coisas que o Senhor deixa claro acerca dos seus mandamentos, que confiou a Moisés para dizer ao povo depois da libertação da terra do Egito, depois que eles saíram da casa da servidão, é: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Mas Israel, enquanto tem a memória da lei, enquanto Moisés está ali, vai vivendo aquilo que o Senhor falou, mas vai se corromper à medida que a lei não se torna mais tão repetitiva e vai se curvar diante de ídolos constituídos por mãos de homens. O que é a constituição do pecado de idolatria para Deus? Dentre tantos aspectos, nesse que nós estamos falando hoje aqui. Se curvar diante de ídolos que têm constituídos por mãos de homens, a qual o próprio Deus vai dizer: olha, tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não apalpam. Pelo contrário, eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. Então o que acontece? O Senhor não está dizendo que quer que Israel adore a Ele por consciência de que Ele é digno. Não. Deus não tem necessidade de que o homem adore.
O privilégio é do homem ter consciência de adorar ao Senhor. Deus não criou o homem para a adoração de sua glória. Quando Deus quis ser adorado, Deus criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Deus deve ser adorado. Você já pensou se Deus dependesse da nossa adoração para receber a adoração? Aí quando você está bem, você adora. Quando você não está mal? Quando você está mal, você não adora? Não. Mas por que Deus está instruindo o povo? Para que o povo seja abençoado, entendendo que o privilégio é do povo adorar a Deus. Por isso Davi, no Salmo 29, vai despertar os príncipes e ele vai dizer: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A adoração não pode ser constituída só por voluntariedade. Você não pode adorar só se você estiver bem. A adoração é devida. Por isso que crente bom é crente que quando tem vitória dá glória a Deus, e quando está na prova dá glória a Deus. E se tem dinheiro ele diz glória a Deus. Se tiver duro ele diz glória a Deus também. Ele já chegou à consciência de que Deus é digno, de que a adoração lhe é devida. Então, quando o Senhor lhe entrega a lei a Moisés a fim de advertir o seu povo, não é porque Deus tem necessidade de ser adorado pelo homem, ou porque Deus precisa se autoafirmar como Deus na adoração do homem. Não. Quando Deus lhe der essa instrução, é para livrar o povo da ignorância que era adorar ídolos constituídos por mãos de homens. Uma vez que eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não caminham. E aí a gente fica se perguntando, como é que pode a criatura adorar aquilo que criou? Como suas preces serão atendidas se o ouvido daquilo que você criou não tem tímpano? Como as suas preces serão ouvidas se aquilo que foi criado por intermédio das suas mãos depende da sua locomoção para agir? Então, na verdade, quando Deus dá essa instrução ao povo, é apenas para que o povo seja livre da ignorância. Mas aí a gente começa a compreender por que algumas pessoas não querem ser livres da ignorância. Por que vez ou outra Israel incorre no mesmo tipo de pecado e se curva diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Ídolos esses que o Senhor fala como se fossem amantes de Israel. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, se não me engano, ele vai dizer como Israel estava quando a viu. E aí ele vai dizer assim: Israel, eu te conheci banhada no seu sangue. Tu estava jogada no campo e todos tinham nojo de ti. Mas passando eu por ti, te vi que teu tempo era de amores. Aí ele vai traçar aqui uma palavra que inclusive a gente já mencionou no primeiro ano que eu estive aqui. Ele vai dizer: eu cortei o seu umbigo, eu te esfreguei com sal, eu te adornei de joias, eu te vesti de linho, eu te perfumei, eu te calcei com peles de animais marinhos. Mas quando tu cresceu e os teus seios se tornaram formosos, a linguagem aqui é poética. O que o profeta está dizendo é o seguinte: Israel, quando você não tinha nada, Deus te amou. Quando você não era nada, Deus te trouxe para perto. Quando você não sabia quem Ele era, Ele te reconheceu. Ele te deu um nome, Ele te deu alguma coisa. Tudo que você tem vem de Deus. Aí ele diz assim: quando os teus seios cresceram, está falando sobre o prazer da mocidade. Está dizendo, quando chegou a hora de você noivar, quando chegou a idade ideal para desposar, quando você precisava reconhecer que estava diante do amado que iria desposar a sua virgindade, você pegou o seu seio, ou seja, o seu prazer, e deitou aos seus amantes. Quem são seus amantes? Aqueles que não deram nada por você, Israel. Aqueles que nunca investiram nada em você, Israel. O Senhor está dizendo: Israel, eu investi tudo em você, e na hora de eu colher, você pegou a minha colheita e deitou para os seus amantes. Ah, Israel, tu te prostituíste. E aí ele diz assim: tu ficaste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: Israel, a prostituta normalmente é levada à prostituição por uma necessidade. Aí o que ele está dizendo é: mas tu não. Enquanto uma prostituta se deita para receber, você se deita pagando. E aí ele diz assim: Israel, desde quando sendo minha filha, desde quando
mesmo sendo amada minha, você precisou ser levada por uma necessidade. O que o Senhor está fazendo menção? Está fazendo menção a Moloque, a um Deus, por exemplo, que era adorado com sacrifício humano. O que aconteceu nos dias que Israel se curvava diante de ídolos constituídos por mãos de homens? Moloque, Baal, Baalim, Azera e tantos outros. Pegavam seus filhos, os filhos que são herança do Senhor, os filhos que Deus prometeu a Abraão, os filhos que fazem parte de uma promessa do Eterno, e cozinhavam esses filhos no ventre do altar de Moloque. Aí o Senhor está dizendo: ei, você pega os filhos que você teve comigo, a minha herança, e queima no ventre de Moloque. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de sacrifícios humanos. A renúncia que temos diante de Deus, até nos dias da lei, não se constitui no bode, na vaca, na ovelha. É por isso que Davi sabia o que era tabernáculo, Davi sabia o que era adoração, mas quando caiu com Betseba, ofereceu todas as ovelhas que podia, todos os bodes que podia, e tudo aquilo que poderia sacrificar ao Senhor. Mas quando sentiu que a paz de Deus não voltou, mesmo diante a tantos holocaustos, ele disse: se tu tivesses prazer em derramamento de sangue, mais holocaustos eu te daria. Aí ele diz: mas eu sei que não adianta eu ficar oferecendo, derramando sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de novilho, se o meu coração não ficar contrito. Aí ele diz: eu sei que os sacrifícios de louvor é um coração contrito, um espírito quebrantado. Oh, aleluia! O que Deus está dizendo para Davi? O que Deus está dizendo para nós? Que os nossos rituais não podem ser vazios de significado. Israel tem um Deus invisível, porém real, mas vai começar a se sentir atraída por ídolos constituídos por mãos de homens. E aí a gente começa a entender por que às vezes é mais fácil acreditar, se curvar diante de ídolos constituídos por mãos de homens, do que ficar em obediência diante do Senhor. Primeiro, porque Ele mesmo diz: aqueles que foram criados por vocês serão comandados por vocês. Eu não vou precisar dar nome nenhum aqui para que isso não se torne agressivo. Mas falando superficialmente, quem está aqui vai entender. É impressionante quando nós estamos diante daquilo que quer roubar a glória de Deus, aquilo se torna totalmente manipulável dentro da nossa mão. Há alguns ídolos, por exemplo, dentro da nossa cultura, não vou para muito longe não, vou para dentro da cultura do meu próprio país, em que as pessoas pegam o ídolo, fazem uma prece ao ídolo, mas se o ídolo não corresponde à sua prece, elas vão lá e fazem mal ao que elas acreditam ser o tal ídolo. Não, eu vou falar bem rasgado. Tem um aqui que você pega ele e você diz assim: ó, eu quero isso, eu estou precisando, e se o Senhor não me der, aí vai lá, faz lá, arruma a casinha, faz tudo bonitinho. Aí ele não dá, vai lá e vira ele de cabeça para baixo. Tem um pessoal que acha que pode tratar a religião dessa maneira. Aí diz assim, ó, dá de cabeça para baixo. E aí a gente entra na casa do cidadão desse e pergunta: menino, o que houve com o santo? Ele diz assim: tá de castigo. Por quê? Porque não fez o que a gente queria, não fez o que a gente combinou. E se ele não me der ainda esse ano, vai para a geladeira. E bota na geladeira. E aí você começa a entender que, na verdade, a idolatria não está apenas na evidência do ídolo do lado de fora, mas na falta de submissão que qualquer pessoa carrega do lado de dentro. Porque alguém acredita que se criou pode manipular, que se está na mão pode manipular. E quem sou eu para dizer que não pode? Se essa garrafa eu pego com uma mão, eu pego ela com uma, eu troco ela na outra, eu coloco ela aqui, se eu achar que não está bonita aqui, eu coloco aqui embaixo, e se eu achar que não está bom aqui, eu coloco outra aqui em cima. Então é muito fácil criar e me curvar diante do que eu crio, a fim de que eu não perca o domínio e posso manipular aquilo que eu crio. Agora, difícil é o Senhor aparecer para a gente, como apareceu a Jeremias, e dizer: desce à casa do oleiro porque eu quero falar contigo. E aí quando chega lá embaixo na casa do oleiro, ele vai ostentar o seu poder e a sua grandeza diante da insubordinação de Israel, que pensa que pode manipular a Deus como se manipula Baal, ídolo de madeira, que pensa que pode manipular a Deus
como se manipula Moloque, fazendo oferta, entregando os seus filhos diante de um ventre de bronze. Aí Deus olha para Jeremias e vai dizer o que para ele? Jeremias, olha aí esse vaso, quebrou, não quebrou? Pois então, assim como se quebra na minha mão, assim é Israel na mão do oleiro. Aí ele vai lá e refaz o vaso de novo. Aí ele diz assim, agora olha para esse vaso refeito, como eu faço assim a este vaso, assim eu também faço a casa de Israel. E pode Jeremias, porventura, olhe para cá, pode Jeremias, porventura, enquanto eu trabalho, o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? Não, você não entendeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Às vezes é fácil adorar o que se cria, uma vez que é manipulado. Difícil é adorar o Criador, porque a Ele ninguém manipula. Não é você que mexe com Ele, é Ele que mexe com você. Não é você que faz apenas Ele descer, é Ele que te eleva a subir. Não importa a quantidade de jejum, a quantidade de consagração, nenhuma oração manipula Deus a fazer o que Deus não quer. A sua fé é linda, mas não manipula a Deus. Os seus propósitos te trazem um nível de consagração, mas não subordinam Deus a fazer o que Deus não quer. Aí você entende por que fica mais fácil adorar a algumas obras criadas pelas criaturas, a algumas obras administradas pela cultura de cada nação, porque elas são facilmente manipuláveis à mão das criaturas, enquanto outras entendem que precisam se subordinar diante de Deus. Israel não consegue se subordinar tanto tempo diante de Deus. Vez ou outra precisa voltar a ter domínio. Você está achando o quê? Que o idólatra é só quem está diante de um ídolo de madeira? Não. O idólatra é aquele que não se sujeita ao domínio de Deus, que vez ou outra acha que a independência do Éden tem que voltar nele. E ele não se sujeita. Não se curva aqui nem em casa. Não se curva em casa e nem aqui. Não se curva do lado de fora e nem do lado de dentro. Porque tem gente que diz assim, irmã Camila, eu não demonstro do lado de fora e nem do lado de dentro. Porque tudo que a gente é do lado de dentro se externa, se evidencia do lado de fora. E como é que está Israel? Israel vai entrar na repetição do livro dos Juízes. Deus levanta Moisés. Moisés vem para libertar o povo, liberta o povo. Eles saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Peregrinam 40 anos no deserto. Deus dá herança a Josué e a Calebe. Esse povo entra na terra que o Senhor jurou aos seus pais que lhe daria mana, leite e mel, sustentabilidade, prosperidade, provisão. Agora eles estão lá dentro. Deus vai trazer sossego a Israel dentro de um período de 40 anos nos dias de Josué. Esse povo agora vai receber de Deus duas. Vai dizer para 3, olha, vocês vão entrar lá e não vão expulsar todos os inimigos de uma vez. Vocês vão tirar só a metade. Vão ter que aprender a conviver com o restante. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vocês tiram uma parte e aprendem a conviver com a outra. Eu não quero que vocês tirem todos os inimigos da terra de uma vez. Porque senão as bestas feras do campo vai procurar vocês. Mãe Camila, o que você está dizendo? Eu estou reproduzindo exatamente o que está escrito. Se os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar, imagine as alimarias selváticas daquela época. Como seriam o tamanho dos animais que viviam em Canaã. E não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dando instrução para o povo, dizendo assim, quando vocês entrarem em Canaã, não expulsa tudo de uma vez não. Metade dos inimigos vocês toleram, a outra metade deixa para as bestas feras comer. Não, tem gente que está aqui e não está entendendo porque que Deus não exterminou os adversários de uma vez. E o Senhor está dizendo, é porque eles vão ser a comida das bestas feras. O Senhor está dizendo para alguém hoje aqui, ei! Aí ele diz assim, e a segunda parte? Ele diz assim, a segunda parte vocês não vão contender com ele. Eles vão ficar na terra para ensinar a segunda geração que saiu do Egito a aprender a guerrear. Aí você diz, ô irmã Camila, uma parte fica vivo para os animais comer. E a outra parte?
parte, a outra parte é para você aprender a pelejar. Porque se não tiver inimigo, você não aprende a guerrear. Se não tiver prova, você não aprende a orar. Se não tiver enfermidade, você não aprende a fazer oração de cura. Se não tiver porta fechada, você não aprende a orar. Por quem tem a chave de Davi, é Deus dando a direção, dizendo: eu vou ensinar o povo nesse período. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: os inimigos. Não, diga: os inimigos. Os adversários não são para te matar, são para te ensinar. Tem gente aqui que era um antes dele e agora é outra depois deles. E o que foi isso, irmã Camila? Foi o tempo da bonança? Não, foi a guerra que te ensinou a amolar a espada. Foi a guerra que te ensinou a ser virtuosa. Foi a guerra que te ensinou como saber, como entrar e como sair. E assim Deus vai delegar. Quando Deus termina de delegar, Ele diz assim: vocês não entrem as mulheres dos jebuseus. Vocês não entrem diante dos amonitas, vocês não entrem diante das nações estrangeiras. Conviva com elas e tolerem elas. É como se fosse a parábola do joio e do trigo. Ele está dizendo: não arranca, tolera. Israel obedece e caminha abençoada pelo Senhor. Mas quando Josué está em vésperas de morrer, vê que o povo se curva diante de alguns ídolos, tem escondido embaixo de casa. E aí ele diz assim: se Baal é Deus, segui a Baal. Mas se o Senhor é Deus, deitai fora a Baal. O que ele está dizendo é assim, ó: se Baal concorda que vocês sigam a ele e a Deus, sigam a Baal. Mas se vocês quiserem seguir a Deus, entendam, Deus não aceita amantes. Deitai fora os vossos ídolos. Agora eu quero lembrar vocês uma coisa: quem tirou vocês do deserto foi o Senhor. Quem deu para vocês terra que vocês não trabalharam e cidade que vocês não edificaram foi o Senhor. Para compensar o período de 400 anos de trabalho, foi o Senhor que colocou vocês na terra no dia da colheita e pegou o salário que era de outro e colocou na mão de vocês porque lhes era direito, haja vista o período de 400 anos de opressão. Agora se lembrem disso antes de fazer a vossa escolha. Eles ouviram aquela palavra e disseram: Josué, o Senhor nosso Deus é testemunha hoje diante de ti e de nós, que hoje nós estaremos diante do Senhor. Aí Josué vai dizer assim: o problema é de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué morreu, escute aí. Josué morreu e a terra teve sossego. Completa para mim a palavra-chave dessa tarde: a terra teve sossego. A terra teve sossego. Teve sossego 40 anos. Quantos anos, gente? 40 anos depois da morte de Josué. Quem é Moisés? Libertador do povo, para trazer ao povo sossego. Morre ele e entra Josué. Quem é Josué? Libertador do povo, para trazer ao povo um tempo de sossego. Depois da morte de Josué, 40 anos. Aí o texto vai dizer, e aqui entramos na história repetitiva do livro dos Juízes: e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Qual é o mal? Idolatria. E aí o Senhor diz assim, que levantou a Otiniel, encheu ele do Espírito, e ele guerreou contra a idolatria e contra todos aqueles que oprimiam a Israel. Por quê? Porque todas as vezes que Israel se corrompia diante de Deus, o Senhor os entregava na mão do seu adversário. Olhe para cá, você só pode entregar aquilo que é seu. Você pode dar ou entregar aquilo que não é seu? Você pode emprestar o que não lhe pertence? É como Deus trabalha com Israel em dias maus. Ele oferece aquilo que é ele para que o adversário oprima, para que o adversário pressione, para que o adversário castigue, para que assim eles se lembram do Senhor. Mas o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: está com vocês, mas é meu. Tem gente que está passando por um nível de guerra, um nível de aflição, quer seja por idolatria ou qualquer outra área de desobediência, e você diz: está perdido, e o Senhor está dizendo: não está, porque eu não ofereço aquilo que não é meu. O Senhor está dizendo: está emprestado, mas quando esse povo lembrar do meu nome, eu tomo de volta, porque é
meu. Israel pertence ao Senhor. Nos dias bons, Israel pertence ao Senhor. Nos dias maus, Israel pertence ao Senhor. Quando Israel vai bem, pertence ao Senhor. E quando Israel vai mal, pertence ao Senhor. E o Senhor só permite que ela seja afligida, a fim de trazê-la de volta. De tempo em tempo, Deus levanta um libertador, um juiz, um profeta, uma profetisa. De tempo em tempo, Deus levanta alguém. Para quê? Para tomar Israel de volta. Completa para mim. De tempo em tempo, Deus levanta alguém para tomar Israel. De tempo em tempo, Deus levanta alguém para tomar Israel. Para tomar Israel. Pega na mão de quem está ao seu lado com graça. Vai, segura com graça, com graça. Segura a mão dessa mulher de Deus. Aleluia. Aperta com firmeza. Para ela sentir que sentou do lado de alguém que está ligada desde as 6 da manhã. Aperta a mão. Eita glória. Aperta a mão dela e diga: de tempo em tempo, Deus levanta alguém para tomar de volta o que é dele. Levanta a mão dela o mais alto que puder e diga: é o seu tempo. Deus está levantando você na sua casa. Deus está levantando, é o seu tempo. Pastor Josué, Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: é o seu tempo de trazer libertação. É o seu tempo de tomar de volta aquilo que pertence a Deus. É o seu tempo. Desviados vão procurar seu endereço. Afastados vão querer saber como é que se chega na igreja. Teu telefone vai tocar e é gente que pertence a Deus sendo tomado de volta pela palavra que Deus vai colocar na tua boca, pelo jeito que Deus vai trabalhar no teu ministério, pela forma com que Deus vai te usar. Deus está inaugurando este tempo para dizer que você, Irmã Camila, eu tenho 80 anos, Irmã Camila, eu só tenho 15. É você! Irmã Camila, meus cabelos já estão brancos. É você! De tempo em tempo, Deus levanta alguém para pegar o que é dele. E essa pessoa é você. Olha o que ele faz. Levanta Moisés. Lá na sarça ele diz assim: Moisés, você é o libertador. É a palavra que ele usa. Moisés, você é o... Aí ele levanta Josué. Josué libertador, para dar continuidade ao que Moisés começou a fazer. Josué morre. E aí, Deus deixa o povo à deriva? Deixa não. Levanta Otiniel, empodera ele do Espírito Santo. Ele acaba com os adversários que traziam a idolatria e a prostituição para dentro de Israel. E aí? E aí o texto vai dizer assim: e a terra teve sossego por mais 40 anos. Vem comigo, não perde o fio não. Presta atenção. Quando o Senhor apareceu a Moisés na sarça para que ele libertasse o povo da terra do Egito, tinha 40 anos que Moisés já estava residindo na casa de Jetro, seu sogro. Ou seja, Deus esperou passar 40 anos depois que, que ele matou o egípcio para se manifestar a ele na sarça. Foi, libertou o povo, peregrinou no deserto, até que Josué desce a parte de cada um na terra de Canaã. Quanto tempo mais passou depois da morte de Moisés? 40 anos, perdão, mais 40 anos peregrinando no deserto até possuir Canaã. 40 anos para Deus aparecer, 40 anos para peregrinar. Entra Josué, morre Josué. Quanto tempo o povo tem de sossego? Aí o povo se corrompe, Deus levanta Otiniel, enche ele do Espírito Santo. Aí o texto diz que ele acaba com a idolatria, com os altares e guerreia contra os inimigos, dando vitória a Israel. E aí o texto repete: e o povo teve sossego por... Aí ele morre. Passa 40 anos, o povo se corrompe, tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o que Deus faz? Levanta Eude em seu lugar. E aí diz que enche ele, se apodera dele. E ele vai acabar com o rei que instaurava a opressão em Israel. Israel se volta para os caminhos do Senhor. E a terra teve sossego pela primeira vez por 80 anos. Dobro de 40. 80 anos.
Morre ele e o povo, depois de 80 anos, volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não perde o fio não, olha para cá. Para com essa mania de achar que a palavra é só quando aplica em você. A palavra é a palavra digna de toda aceitação, aplicando-se ou não. Depois de 80 anos, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus levanta mais um homem. E a terra teve sossego e voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Agora 20 anos a terra está sendo oprimida e juíza. E Débora é juíza naqueles dias. Débora é profetisa. Débora é juíza. Mulher de Lapidote. E o texto diz que as aldeias em Israel, no dia em que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, estavam desertas, havia cessado o comércio, havia cessado a festa, havia cessado o júbilo, não havia mais adoração, não havia mais ações de graça. Que tipo de demônio é esse? Que espírito é esse que de tempo em tempo volta para nos fazer repetir histórias antigas? Que ameaça é essa? Você foi traída pelo seu marido, sua filha sendo traída pelo esposo dela, e a sua neta que mal começou a namorar já desmanchou o noivado porque também foi traída. Será que você pensa que isso é normal? Será que você não percebe que o inimigo está querendo repetir histórias antigas? Mas o nosso Deus está procurando alguém que vai inaugurar o tempo de alguém que vem para quebrar tudo e qualquer intenção do adversário de querer repetir na minha vida o que foi história da minha mãe, o que foi história da minha avó, o que foi história do meu pai. Você não está aqui para viver a sombra do que ninguém foi, nem a sombra do que ninguém fez. Deus te trouxe aqui nesses dias e Ele está dizendo: ei, eu vou confiar uma nova virtude ao seu ministério. Por que eu estou falando isso? Porque Débora já era juíza, mas não foi o suficiente. Ela era profetisa, mas não foi o suficiente. O texto diz que Israel estava sendo oprimido, mesmo ela tendo a legislação, mesmo ela dando consulta debaixo das palmeiras que estavam em Efraim. Agora, no cântico de Débora, capítulo 5 do livro dos Juízes, aí ela vai cantar ao Senhor, e aí ela vai dizer assim: olha, eu vou cantar ao Senhor, porque quando as aldeias estavam desertas, o Senhor me disse: desperta, Débora, sim, Débora, desperta. E depois Ele disse: levanta, Débora, levanta-te, Débora, levanta. Como juíza? Não, porque ela já era. Como profetisa? Não, porque ela também era. Como mãe. Aí ela diz assim: até que eu, Débora, me levantei por mãe. Abre a boca e diz com vontade: até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Mãe em Israel. Depois da vitória que Deus confiou a Débora, Israel teve sossego por mais 40 anos. Deus levanta Gideão e dá vitória a Israel contra os midianitas. Depois da morte de Gideão, Israel teve sossego por quanto tempo? Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência? Não, eu não vim fazer numerologia porque eu não sou disso, mas também não vou dizer que é coincidência só para não ter medo de fazer uma conjectura lógica. Pelo amor de Deus! Desde que Deus levanta juiz em Israel, desde que Israel peca, de tempo em tempo, de 40 em 40, de 40 em 40, Deus levanta um novo alguém para libertar o seu povo, para trazer a esse povo sossego. A palavra em todas as narrativas dos capítulos de Juízes é sempre a mesma. Deus levantou alguém para trazer ao povo um tempo de sossego. Eu não estou inventando, esta revista atualizada e corrigida vai dizer em todas as expressões: sossego, 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 sossego. Por quê? Porque Deus não quer que a gente viva de guerra em guerra. Deus não tem prazer que a gente viva de opressão em opressão. Deus não quer que você viva a repetição da história dos seus pais. Deus não quer que os seus filhos vivam histórias repetidas suas. Deus está dizendo 40, sabe por quê? Porque é o tempo exato para terminar e abrir um novo ciclo, para inaugurar e fechar um novo ciclo. E não é porque eu estou dizendo que tem que ser, não. Em qualquer área, todo experimento. Eu estou falando no sentido espiritual, mas no sentido físico, o 40 determina a abertura e o fechamento de um ciclo. Todas as vezes que Deus inaugurou uma coisa nova, Ele trabalhou com 40.
Elias, come e bebe dessa comida, porque ela vai te dar força nesta caminhada, Quando o ministério de Jesus foi para ser, vamos dizer assim, entre aspas, aprovado no deserto, o texto diz que ele jejuou 40 dias e depois disso os anjos o serviram, depois de ter sido tentado pelo diabo no deserto. 40 até Moisés ouvir Deus, 40 até o povo entrar, 40 até depois da primeira morte do juiz, e depois vai seguindo, 40. Aí talvez você diga, irmã Camila, será que não está querendo forçar a revelação não? Se eu estou querendo forçar, a química também está, a física também está, e a biologia também está, porque até no campo científico, quando você vai testar um vírus, seja ele veneno ou antídoto, estabelece alguém um período que a gente chama de quarentena, porque acredita-se que é o tempo exato para o que tiver que manifestar, e se não tiver que manifestar, é o tempo suficiente para eliminar qualquer manifestação. Então o que é o 40? O 40 é o número símbolo, é o número típico, isso aqui não precisa espiritualizar não, é o número típico, é o número símbolo que determina a abertura e o fechamento. Quando é que você inaugura uma nova geração? Normalmente as famílias já têm determinada a quantidade de gerações que elas terão em um ciclo pela medida de 40. Você espera que uma mulher gere um filho até 40. Depois disso, claro, ela pode gerar, mas já não tem mais a mesma expectativa, porque acredita-se que 40 é o número, é o tempo que determina aquilo que abre e aquilo que fecha, aquilo que começa e aquilo que termina. Irmã Camila, por que você está batendo nessa tecla? Porque eu quero que você entenda que eu não sei a quantidade dos meus dias para frente, só posso contar o que passou. Você também não sabe a quantidade dos seus dias para frente, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que hoje está chegando o tempo da tua quarentena, o tempo que Deus usa para virar um ciclo. Quando Davi guerreava contra Golias, o texto diz que todos os dias, 2 vezes no dia, Golias subia para afrontar o povo de Deus. E aí o texto vai dizer que no dia que Davi chegou, sabe o que o texto diz? E era no dia que Davi chegava, o 40º dia. Coincidência, gente? Coincidência? Que coincidência, vai se converter. Aí o texto diz assim, e falou Golias as mesmas palavras que falou outrora, porém naquele dia Davi as ouviu. Irmã Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não é a história que vai mudar, é quem está entrando nela que vai mudar o que aconteceu até aqui. Golias falava a mesma coisa, mas naquele dia mudou quem ouviu. Os carros de Sísera já oprimiam há 20 anos, mas naquele dia Débora ouviu de uma maneira diferente. Quando ela entendeu que não adiantava se levantar como juíza, não adiantava se levantar apenas como profetisa, mas Israel precisava de alguém que respondesse por ele. E quem é que responde por quem? Mãe. Se eu ver uma criança correndo aqui, eu não trato com a criança. Imediatamente eu digo, cadê a mãe dessa criança que está correndo aqui? É assim ou não é? Você quer pelar um irmão mais velho de medo? Se ele fizer alguma coisa com você, é só você olhar para ele e dizer assim, eu vou contar para minha mãe. Meu irmão, o nego fica desesperado. Não, pelo amor de Deus, para a mãe não. A professora diz assim, eu vou chamar o diretor. Ele nem aí. Quando a diretora diz assim, eu vou ligar para tua mãe, ele diz, pelo amor de Deus. Para minha mãe não. Salomão sabia do poder do governo da mulher e de uma mulher que governa como mãe. Por isso ele disse assim, a autoridade está na mão do marido, mas o governo da casa está na mão da mulher. Se eu fosse trocar para miúdos, o que Salomão está dizendo é isso aqui, é ele que compra o feijão, mas se ela não cozinhar, não tem almoço. É mais ou menos isso aqui. Está dizendo que ela traz o governo, a responsabilidade da administração, da gestão. A gestão. Então o que acontece? Israel tem quem profetiza, Israel tem quem julga, Israel tem quem aponta, Israel tem quem determina, mas está faltando para que Deus se levante alguém que responda por. Você se levanta na tua casa como profetiza para denunciar o pecado do teu marido.
Você se levanta como juíza para determinar alguma coisa sobre os seus filhos. E o Senhor está dizendo, seja profetisa, denuncie o pecado. Seja juíza, determine o certo e separe o que está errado. Mas não deixe de despertar novas virtudes. O que é isso? O Senhor está dizendo, eu preciso que alguém responda pela sua casa. Ei, meu irmão, que ofício é esse? É o ofício sacerdotal que não mudou. Mesmo depois da lei, 1 Pedro capítulo de número 2. O que o sacerdote faz? Ele acusa os pecados do povo diante de Deus? Não, ele responde diante de Deus pelos pecados do povo. Deus te trouxe aqui para te dizer, você é uma bênção como profeta, você é uma bênção como mulher de oração, mas você precisa, ao invés de dobrar o joelho só para condenar teu marido, começar a dizer, Deus, eu vou responder por ele, eu vim aqui em nome dele, eu vim aqui falar, Senhor, o que ele não consegue te dizer. Débora se colocou em Israel de tal maneira que ela responde por Israel. Quando ela diz, me levantei por mãe, ela está dizendo, se der algum problema, vem falar com... Por que o diabo destrói dentro da sua casa quem não está debaixo de cobertura? Porque eles são atingíveis. Aí quando você cobre teu filho, o diabo vai lá para destruir ele. E encontra o anjo do Senhor dizendo, aqui não. Por quê? Vai falar com ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz, quem responde pela tua casa? Pergunta aí, vai. Não, você está sem graça, lá na galeria, vamos embora, gente. Olha para quem está do lado e diga de novo, quem responde pela sua casa? Quem responde pela sua casa? Chegou na hora de você se levantar, de você despertar e dizer, Senhor, olha aqui, aquele rebelde não vale nada, mas eu respondo por ele. Ele é meu filho, aquele marido é um cachaceiro, mas eu estou aqui diante de ti para dizer que a partir de hoje eu respondo por ele. Liberta ele, aviva ele, renova ele, transforma ele, faz a obra na vida dele. E Deus, oh Deus, oh Deus, o que um pastor faz? Responde pelas ovelhas. É a ovelha que briga com o lobo? É a ovelha que briga com o lobo? Quem briga com o lobo? Quem defende a ovelha do lobo? Deus está dizendo, quem é que responde por esse filho? Quem é que responde por esse marido? Quem é que responde pela sua casa? Deus está dizendo, você é uma juíza de primeira, você é uma excelente profetisa, tem sido uma boa esposa, mas está na hora de você se levantar com a unção do governo. Responder, tomar para si responsabilidades, a fim de orquestrar, de ordenar bem a sua casa. É isso que Débora vai fazer. E ela diz, vambora, Baraque! Levanta e leva cativo os teus prisioneiros. O que ela está dizendo? Baraque, o Senhor já entregou na nossa mão, vamos lá pegar o que é nosso. Você está aí cheia de medo do escuro. Você está aí cheio de medo dos remédios que você está tomando. Você não dorme porque tem medo de acordar com AVC. Você não cochila porque tem medo de infartar. Você vai na rua e anda olhando para trás o tempo todo. E alguém diz, é síndrome do pânico, e você diz, não, é de perseguição mesmo. Parece que Satanás está à espreita. E o Senhor está dizendo para mim e para você, já entreguei na tua mão, vai pegar o que é meu. Vai pegar o que é meu, porque eu estou te dando a autoridade. Levanta a mão direita para o céu, vai. Levanta a mão direita com autoridade. E diga, o marido é meu. Diga, o marido é meu. O filho é meu. Levanta essa mão e diz, a casa é minha. Não tem demônio, não tem diabo, não tem Cícera, não tem carro de ferro. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para conclamar a libertação neste tempo. Olha para quem está do seu lado e grita para ela, é você. Olha para ele e diz, é você.
Antes de você teve guerra, depois de você Deus inaugura sossego. Sossego, sossego, sossego na tua casa, sossego na tua família. Deus vai inaugurar um tempo de sossego. Oh Deus, o que Débora vai fazer? Vai consertar a casa. Quem responde pelo governo trabalha com conserto. Grave isso aí. Quem responde pelo governo trabalha com... Por isso que mãe é vaso de conserto. Mulher é vaso de conserto. Os inimigos, escute aí. Os inimigos só entraram em Israel porque pecaram. Porque abriram legalidade. Só que a palavra de Deus diz assim, que se por um caminho ele vem contra ti, o Senhor está dizendo, na tua vida tem mais porta para ele sair do que para ele entrar. Você precisa identificar por ele entrou e apontar para ele o caminho de saída. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus dá graça, Débora vai. Mas os inimigos, depois de 40 anos, voltam à terra. Por que os inimigos estão ocupando a terra? Gente, entenda. Nosso problema nunca foi a presença do inimigo. Eu ia falar agora, antigamente podia beber água aqui. Olha para cá. Inimigo nunca foi teu problema. Nunca foi. Desde que você luta pelo que é seu, você lidar com eles. Foi você botar o livro da capa preta no braço e no coração. Vamos falar a verdade? Aqui tem mulher guerreira. Não é porque veio a vida toda vivendo tempo de paz, não. É porque já guerreou tanto que já até ri na guerra. Está parecendo aquele soldado de Davi, que o texto diz que um dia, acampando-se ao redor, se eu não me engano foram os midianitas ou os amalequitas, um dos dois. Um dos guerreiros de Davi, daqueles que eram seus valentes, seguraram a espada e ele sozinho matou mais de 180. E aí ele usou tanto a espada, tanto, que aí o texto vai dizer que a guerra acabou, os inimigos pereceram e ele não conseguia largar o cabo da espada. E alguém dizia para ele, pode largar o cabo da espada, a guerra já acabou. E aí o texto vai dizer assim, porém não conseguia, porque o cabo já havia se apegado. É quando você segura uma coisa por tanto tempo que aquilo fica dormente. É o tipo de coisa de Neemias, reconstrutor do muro. É o tipo de gente que joga cimento, faz a obra em cima e com a espada corta embaixo. E alguém está dizendo, desce, não posso, estou numa grande obra. Mas como é que edifica e luta? Ele diz, com uma mão eu edifico e a outra o cabo já está pegado na espada. Com uma eu luto, com a outra eu guerreio. Tem gente aqui que não é resultado de tempo de calmaria. É resultado de tempo de guerra. Gente aqui que às vezes tem até dificuldade de ser calma. E alguém diz, menina, fulana é desequilibrada. E a gente diz, tu precisava estar na casa dela para saber para ver como ela é equilibrada. Porque se é outro já tinha ficado maluco. Então o inimigo nunca foi o nosso problema. Nunca foi, gente. A igreja está acostumada a lidar com inimigos, com opositores. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Já nos habituamos a isso. Inimigo nunca foi o problema de Israel. Israel sempre teve inimigos. O problema aqui não é a presença dos inimigos, mas é a ausência do amigo que sempre esteve na terra. Sempre esteve na casa. Quem é Israel? Aquela que luta com Deus. O problema é que quando o amigo se ausenta, os inimigos triunfam. Quando o amigo recua, os inimigos avançam.
E tem gente aqui que entrou desesperada, dizendo: irmã Camila, a luta está como nunca. E o Senhor está dizendo: ei, o problema não é a presença deles, o problema é você identificar que eu não estou no meio desta guerra. Vamos falar a verdade, que o nosso desespero é esse? E você diz: irmã Camila, e o que eu faço? E o Senhor está dizendo: é tempo de conserto. Eu também queria terminar essa tarde aqui rolando, pipocando, agarrada numa grade dessa, dizendo: uhul! Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: está na hora de tu pegar o governo de volta. Está na hora de trazer conserto para ter restauração. Essa tua casa não tem rotina. Cada um levanta a hora que quer, dorme a hora que quiser, senta para comer onde quer, larga a roupa onde quer, e você entra e sai e não vê nada. E o Senhor está dizendo: governo, está na hora de trazer conserto de volta para essa casa. Está na hora de trazer governo de volta para esta casa. Não tem mais tempo de devocional, não tem mais tempo de oração. Você ora no tempo que te sobra, refoga o arroz, chora um pouquinho aqui, ora um pouquinho ali. E a tua devocional de manhã, onde está? E o teu despertador de madrugada, onde foi parar? E o tempo que você tirava à noite? E os inimigos estão entrando. É filho que não dorme, é marido que está esquisito, a atividade sexual mudou, tua vida ministerial está diferente, seu chamado de repente se tornou repetitivo. E o Senhor está dizendo: ei! Cadê o governo? Cadê o governo? Cadê o governo? Ela diz: levanta, Baraque. Ai, meu Deus. Tem coisas que eu não quero falar, mas ele diz: fala. Tem mulher aqui que vai voltar a usar perfume. Tem gente aqui que vai tirar foto para botar porta-retrato bem no meio da sala. É casa aqui que não tem foto de mãe, casa aqui que não tem foto do marido, mas você chega na casa, tem foto das crianças para tudo que é lugar. É por isso que a gente chega, tem criança de 3 anos que manda na casa, o governo está na mão da criança. O Senhor está dizendo: o perfume da casa é teu, as fotos são tuas, a casa é tua. Vai trazendo governo para aquela casa. É menino de 12, 14 anos de idade querendo entrar meia-noite. Ah, mãe, vou ali e já volto. Vai ali aonde? Ah, ali não, meu filho. Se tu é meu filho, me dá nome. Aqui tu não é indigente, não. Qual é teu nome? Vou na casa de quem? Quem é fulano? Eu conheço? Não conheço. Então não vai. Ó, mãe, eu vou ali e mais tarde eu volto. Mais tarde que horas? Não sei não. Se der 10 horas, você não chegar, tu vai dormir na varanda, menino. Menino batendo porta na cara de mãe. A gente quer brigar com o diabo e não está aprendendo a botar ordem na casa. O Senhor está dizendo: bota ordem na tua casa, que a vertical vai te obedecer. Aprende a botar as coisas em ordem na horizontal, e a vertical vai começar a funcionar. Diabo vai começar a bater em retirada. Demônios e hierarquias superiores começarão a se sujeitar ao poder e à autoridade do nome de Jesus na sua boca. Você sabe quando Samuel começou a profetizar? Quando Deus olhou ele, abrindo a porta do templo, acendendo e apagando a lâmpada da casa de Deus, e vendo ele honrar a palavra que saía da boca dele. Aí Deus olhou e começou a usá-lo. Por quê? Porque viu que ele honrava a palavra dele. Se honrava o nome dele, ia honrar o de Deus muito mais. Mano, o que é isso? Tem gente já querendo trazer conserto aqui, com aqui tudo desgovernado. Débora não vai pra guerra sozinha, não. Ela diz: bora, Baraque, bora, meu filho, bora. Aí ela diz: chama os benjamitas. Chama, bora. Você quer ver tu indignar um preguiçoso? É tu chegar em casa e dizer: bora. Ele fica irado. Ah, bacana. Eu já gosto daquelas que dão lugar e bora. Estou falando num sentido coloquial. É óbvio que ela está fazendo uso da sua autoridade sem ser autoritária. Tem que botar governo. Tem que acertar aqui. Sabe o que Deus está dizendo?
Deus está dizendo, se você acertar aqui, eu acerto aqui. Os inimigos. Não, os inimigos só estão fazendo guerra aqui, porque desconcertou aqui, desconcertou aqui. Aí eles entraram, o Senhor está dizendo, arruma aqui, que eu resolvo aqui. Qual é a palavra que nos dá direção a organizar a nossa vida terrena? Ele diz assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O Senhor está dizendo, não sou eu que determino, é vocês. Deus tem o poder para realizar. E você tem autoridade constituída pelo próprio para dizer em qual área, de que maneira, como você precisa. Tem que organizar aqui. Tem que organizar aqui. Marca ensaio 3, você chega a 4 e não dá satisfação. Isso é desequilíbrio, está desgovernado. Você acha que não tem nada a ver. Marca para pagar dia 15, você paga dia 28 e não pede desculpa. Está desgovernado. Está desgovernado. Arruma aqui, Arruma aqui, Você acorda de manhã, fica com baby doll até a noite. Está desgovernado. Seu marido sai de casa, te vê com o cabelo em pé, porque acordou. Tudo bem, o problema é que ele volta e o cabelo continua em pé. Está desgovernado. Aí depois diz, a pomba gira, é isso. E o Senhor está dizendo, não, é a falta de governo. Mas vai voltar a ter perfume nessa casa. Vai voltar a ter hidratante nessa casa. Vai voltar a ter comida na mesa nessa casa. Vai voltar a ter mãe olhando o caderno de filho nessa casa. Vai voltar a mulher de oração respondendo pela sua casa. E quando o diabo tentar cercar quem você ama na esquina, Deus vai dizer com ela não. Por quê? Porque aqui tem alguém que responde por ele. Tem alguém que responde pela casa. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ter gente em casa, mas se quem manda não tiver, quem está na casa não dá ordem. Sim ou não? Sim. Quando o cobrador ou o camarada que vinha, eu não sei se aqui ainda tem, mas antigamente tinha aquele negócio de comprar parcelado. O camarada saía com tábua de passar roupa, ferro. Era tudo na cartelinha. Lembra disso? Prestanista. Esses homens ficaram ricos na época do Cruzeiro. Porque ninguém tinha crédito, ninguém tinha cartão, ninguém tinha nada. E era tudo na base da confiança. Eu me lembro, era uma cartelinha batendo na porta, marcava lá onde estava, PG. Pagou, né? Aí quando esse camarada chegava lá em casa, ele dizia, sua mãe está aí? Não. Ele dizia, então eu volto semana que vem. Porque ele sabia que eu não tinha poder para resolver o que ele precisava. O Senhor está dizendo, quando a presença, não dos inimigos, mas do amigo voltar para a terra, quando o governo voltar, e o Senhor foi instaurado no governo da sua casa, até na sua ausência as coisas vão funcionar. Oh, aleluia. Aleluia. Tem coisas que a gente carrega de muito tempo. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nessa tarde, para dizer que é em nós que Deus vai quebrar toda a história repetida. Tudo aquilo que está vindo para dar continuidade na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na nossa igreja. O Senhor está dizendo, você é o Gideão desse tempo, você é a Débora desse tempo. Israel tinha saído de casas e estava vivendo em cavernas. Sabe qual é a última estratégia que eu tenho visto o adversário usar? E eu vou concluindo aqui. Ele não precisa necessariamente nos matar. Olha o que o texto diz, que Israel, eles saíam de casas, das casas, e iam morar dentro de covas, fortificações e cavernas. Antigamente as pessoas eram sepultadas dentro dessas covas, que são dentro de cavernas, como foi Sara, como foi Abraão. Ou seja, cova nunca foi lugar de vivo, cova sempre foi lugar de? Sempre. Cova nunca foi lugar de vivo, cova sempre foi lugar de mortos. Olha o que o texto está dizendo, que eles estão saindo das suas casas.
para ir morar em covas, fortificações e cavernas. Satanás está estreitando algumas pessoas aqui que não têm paz para dormir no próprio quarto. Não tem alegria para morar dentro da própria casa, para servir a Deus na própria igreja. E aí, o que ele começa a incutir dentro da nossa mentalidade? O isolamento. Ele não precisa tirar uma regente do grupo para matar ela. Ele quer que ela reja como se fosse uma zumbi, sem poder, sem unção, sem graça, sem avivamento. Satanás não precisa tirar um ofício de um pastor para que ele deixe de pastorear. Basta ele colocar ele em tal posição de desânimo que ele seja um pastor desanimado. O que é isso? É um vivo que vive como se estivesse morto. Ou seja, Israel não estava morta, mas vivia como se estivesse. Deixaram as suas casas para viver em cavernas. Ele não precisa que você assine carta de divórcio. Ele só quer que o seu marido durma na sala e você no quarto. Ele não precisa que você não queira mais ser cantora. Ele só quer que você não ensaie mais hinos novos, não tenha mais alegria de buscar e venha aqui cantar como se fizesse qualquer coisa. Ele não precisa te tirar o uniforme, nem te tirar do ciclo de oração para te matar. Ele quer que você vista a camisa e durma enquanto eu estou pregando. Ele quer que você vista a camisa e não entenda nada do que eu estou falando. Ele só quer que você fique aqui e estando aqui você pensa em tudo que ficou lá em casa. Só que Deus nos trouxe aqui para te dizer e para me dizer: cova não é lugar de vivo. Olha para quem está do teu lado e diz: eu estou viva. Não, olha para ela aí e diz: estou viva. Estou trabalhando desde cedo, estou cansada, estou suada, a olheira está vindo na bochecha, mas eu estou viva. Se você está viva, mostra para ele que o tempo dele acabou, o tempo dele é finito. Deus nos trouxe aqui para botar governo na casa, e governando aqui começa a acontecer. A ordem de Deus está sendo liberada, a ordem de Deus está sendo liberada, a ordem de Deus está sendo liberada. Eu não consigo parar de falar isso. A ordem de Deus está sendo liberada. A ordem de Deus está sendo liberada. A ordem de Deus está sendo liberada. Qual é a ordem, irmã Camila? Diga para ela que ela saiu em guerra, mas ela volta inaugurando o sossego. Sossego, sossego, sossego. Sossego. Oh! Sossego. Sossego. Chega de limpar vômito de marido, é tempo de sossego. Chega de sofrer por causa do vício do crack. Sossego. Chega de só dormir tomando 2, 3, 4 medicamentos. O Senhor hoje me dá ordem para liberar. É tempo de sossego. Oh, sossego, sossego. O povo se arrependeu. O povo clamou ao Senhor nos dias de Gideão. E nos dias de Débora? Nos dias de Débora, quem clamou foi Débora. O que é isso, irmã Camila? Quando o povo não está habilitado para responder, Deus levanta um que esteja habilitado para responder pelo... O Senhor está dizendo: e se eu te disser que você não precisa da quantidade de ajuda que você acha que precisa para se levantar? A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo por um, e o pecado também saiu do mundo por... Gideão tinha 32 mil. Deus separou e ficaram só 300. Mas Deus não era com os 300, Deus era com Gideão. Ele disse: eu sou convosco? Não, ele disse: eu sou. Ele diz: eu vou usar esses 300 como se fossem um contra um. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu sou com você.
O povo tanto sabia disso que os 300, quando guerrearam contra os midianitas, disseram assim: espada pelo Senhor e por Gideão. Porque eles sabem que o Senhor está com Gideão. Você está esperando a visita do círculo de oração na sua casa para as coisas começarem a funcionar. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: e se eu te disser que na tua marcha tu ganha? Que levantando a tua mão em casa e clamando o nome forte do Senhor, os anjos de Deus te acompanham naquele lugar. Alguém quer tentar nos atemorizar e dizer: olha, a presença dos inimigos é muita, são muitos. E nós vamos sair daqui nessa noite entendendo, nessa tarde aqui entendendo. Não importa a quantidade e a presença dos inimigos, manda avisar que o amigo voltou. Olhe para quem está ao seu lado e diga: o amigo voltou. Diz: quando o governo volta, o amigo volta. Quando o governo volta, o Senhor volta. Diz: quando a terra se arruma, o céu se alinha. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando autoridade para arrumar a tua casa. Eu estou te dando graça para botar as coisas no lugar. Eu vou colocar autoridade no timbre da tua voz. E esse menino rebelde vai engolir a rebeldia dele, porque ele não vai tentar contra o Senhor. Deus está mandando eu dizer: eu vou falar. Tem gente aqui que levanta a mão para ameaçar, para te bater. Vai ficar com a mão travada no ar, porque Deus está trazendo governo para dentro da tua casa. E naquele dia, Deus deu vitória. Deus deu sossego. Diz de novo: sossego. Tem gente que está guerreando tanto tempo que quando a gente fala sossego nem acredita mais. Eu tenho uma amiga que guerreou tanto, marido, filho, casa, igreja, tantos compromissos, que chegou um dia Deus estabeleceu o tempo de sossego para ela. Aí a igreja prosperou, tudo cresceu, tudo se arrumou, coisa linda. Aí a igreja, percebendo que de fato chegou o tempo de sossego, pegou o dia do aniversário dela, contratou o melhor buffet da cidade, alugou um salão de festa e fez surpresa para ela. Colocou ela dentro de um salão, mandou ela se arrumar e disse que à noite teria culto, mas não disse que a festa do culto era num salão e era para o aniversário dela. Rapaz, mas arrumou a mulher toda. Nesse interim, prepararam lua de mel para ele e para o marido já estava na igreja. Rapaz, coisa de louco, coisa de cinema. Chegou ela, viu tudo, começou a chorar. Mas não era de alegria, de medo. Ela chegou para mim e disse: Camila, eu acho que eu vou morrer. Isso eu acho que é porque eu vou morrer. A gente fica na luta tanto tempo que quando chega o tempo da graça, não crê que está apto para viver. Tem mulher aqui que ora pelo marido há anos: Jesus, salva, salva, salva. Aí o homem converte, ela diz assim: mas será que está convertido mesmo? O Senhor diz assim: vou eu te levantar como pregadora. Vou eu botar a minha palavra na tua boca. Aí daqui a pouco o convite vem: fulana, você vem pregar tal dia? Ela diz: não. Peleja há tanto tempo que quando chega a hora de sossego, a gente não está apto para viver. Só que o Senhor nos trouxe hoje aqui para nos preparar e para dizer: vai chegar sossego, não se espanta. O brabo vai ficar manso. O valente vai virar uma flor. E o impossível vai ser resolvido num telefonema. O laudo do médico vai mudar. Quem disse que não ia casar com você nunca, vai entrar pelas portas com a aliança dizendo: já marquei a data. Não te espanta não, não te assusta não. É Deus dizendo: libertadora, libertadora, eu vou te usar para trazer sossego. Oh, sossego. Eu gosto. Sossego me lembra carro com ar-condicionado. Sossego me lembra banco de couro. Sossego me lembra trava elétrica, direção hidráulica. Eu sempre digo isso: o papai tinha um Fusca 78, se não me engano. Não pegava.
Tinha que sair toda arrumada e empurrar. Tempo de luta. E quando é tempo, meu irmão, de caminhar, não adianta sentar na rede. Foi, pai. E quando ele disse que ia mesmo. Que tinha que correr atrás para entrar pela janela. Porque se parasse, não dava mais para entrar. Era, não foi. Não foi. Foi, vai, vem. E sai todo mundo correndo. E entrava no carro. Meu Deus! Tempo de guerra. Lembro de comer caldo de feijão com farinha de manhã, porque minha avó não tinha pão. E tinha que dar graças a Deus, chamava de capitão. Aonde eu vou eu passo e falo isso quando sinto de Deus de falar. Tempo do pão com epa. Tempo que não tinha nada. Titio abria o pão, quando tinha pão. Abria o pão e dizia, quem quer pão com epa? E a gente dizia, eu! Ele abria o pão e dizia, epa! E fechava o pão. Dava pra gente o pão. E a gente triste abriu o pão e ele dizia, não abra que epa sai. Aí a gente pensava, se já não tem nada, abrir epa sair? Deixa como tá. Hoje a gente vai na padaria, né? Pesa pão de quilo, diz, me dá 20, me dá mortadela. Quer presunto? Quero. Quer queijo? Quero. Quer manteiga? Quero. Aí vem com margarina, a gente diz, não, manteiga. Eita, coisa boa. Sossego. Tempo de luta, lembro da minha mãe no mercado. 2 cartões, tudo de loja. Porque só loja oferecia para fazer, porque sabia da anuidade. E o pessoal que fazia tinha que bater meta, então era fácil de fazer. Minha mãe tinha 2 cartões. Não, 2 é quando já estava rica, começou com 1. Na época que cartão era novidade, né? Que a gente achava que não vinha fatura. Criança olhava e pensava, quem tem cartão é milionário, paga e nunca paga. E eu lembro no mercado, fazendo as compras, minha mãe passava o cartão para a caixa, tipo assim, Senhor, em nome de Jesus, a poder no teu sangue. E aí a caixa recebia, e assim, aquela tensão, porque só se paga no final, né? E aquela tensão, dizendo, a poder no teu sangue, Jesus, suando já frio. E a pessoa olhava pra gente e dizia assim, não passou. Aí a gente, tipo assim, tirava o olho de, tenta esse. Não passou. Não ia embora, dizia assim, tenta tanto nesse e tanto nesse. Gente, o desespero e a fila. E o povo olhando. Quando chega a época de provar, meu irmão, não adianta sentar na rede. Quando é tempo de caminhar, vai caminhar. Quando é tempo de sofrer, vai sofrer. Eu dormi tanto tempo no chão, que quando eu casei, eu fazia meu marido tirar o colchão da cama e botar no chão. Que era para eu conseguir dormir. De tanto tempo que dormi no chão. Hoje eu fico olhando. Se quiser, durmo no sofá de tão grande que é. Se não, durmo na cama. Durmo em uma das camas de um dos quartos. Oh, coisa boa. Hoje passo pela casa para ver se os cômodos estão arrumados. Nos dias de minha avó não precisava, porque só tinha um. Aonde era a sala era a cozinha. Onde era a cozinha era a cozinha. Onde era a cozinha era a sala. E onde era a sala era o quarto. E era onde a gente dormia, era onde a gente comia. Você dizia, irmã Camila, e o banheiro? Já ouviu falar de brejo? Na minha avó não tinha, era assim. Tempos difíceis. Quando o gás acabava, fazia comida na lata no quintal. Eu me lembro disso. Sabe qual que era o entretenimento da gente? Assar batata na fogueira no meio da rua. Literalmente. Mas Camila, por que você está dizendo isso? Porque este tempo para mim passou e para alguém veio caminhando até aqui. Mas hoje o Senhor te trouxe e disse, eu tenho sossego. Essa dívida não é para sempre, esse problema não é para sempre. E eu, o Senhor, estou vindo aqui hoje. Aleluia, assim diz o Senhor, para te dizer que não vai acabar do jeito que está. Que enquanto você estabelece governo aqui, eu determino o sossego do céu. Só que para ter sossego, tem que ter conserto. Fica de pé do teu lugar num salto de glória. Oh Deus. Oh
Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Santo Espírito. Aleluia. Não houve antes de você, mas também não ficará para depois. Deus está dizendo, é no teu tempo, é na tua casa, é com esse marido, são com esses filhos, que vocês vão desfrutar do maior tempo de sossego, desde que você nasceu, que você já viveu. Eu vou repetir, não foi antes desses dias, mas do jeito que você veio até aqui, não continuará mais sendo. Não será para depois de você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, ainda nos teus dias, eu inauguro um tempo para você desfrutar de sossego com a tua família, com teus filhos, com a tua igreja. Você não vai morrer infartado por causa de ministério. Você não vai morrer infartada por causa de círculo de oração. Você não vai morrer destruída por causa de encantamento de ninguém. Você não vai morrer acabada por causa de abandono de marido. Rebeldia e nem vício do teu filho vai roubar a tua paz. Você não vai morrer debaixo dessa crise, debaixo de depressão. Não vai, não vai, não vai, não vai. Em nome de Jesus, não vai. Não vai, não vai. Você vai desfrutar do sossego que Deus tem para os seus dias. E me desculpe, com todo respeito, aquela coisa que os nossos antigos dizem: sossego é só na glória. Com todo respeito, mas não é bíblico. Entendo que está falando do sossego pleno, né? Amém. Porém, todas as vezes que Deus deu a Israel uma guerra para batalhar, é porque tinha antes da guerra premeditado um tempo para ela sossegar. Ou seja, a guerra era só para promover o sossego. Ou seja, Deus não quer que no fim de uma peleja nós morramos. Deus quer que no fim de uma peleja nós entendamos por que guerreamos. Não vai ter morte. O Senhor está repreendendo o espírito da morte aqui agora. Segura a mão dessa mulher de Deus, nós vamos orar junto. Olha para ela e diz: não vai ter morte. Se tem alguém que vai morrer, se tem alguém que vai acabar, é o adversário que há tantos anos vem oprimindo. Ele ficará neutralizado. Débora vai ser terrível na canção. Ela vai ser terrível. Por que você diz isso, irmã Camila? Porque ela vai mencionar até a mãe de Císera. Ela vai dizer: manda avisar para a mãe dele, que está lá debruçada na janela, esperando os despojos da guerra. Por quê? Há 20 anos, Israel... Os carros de Císera sobem, pegam tudo que Israel plantou, destrói a terra e volta para casa. E a mãe de Císera come, vive, usa e desfruta dos despojos da guerra e da opressão que o seu filho causou. Então ela está aqui fazendo uma coisa poética, dizendo: avisa para a mãe dele que está lá na janela. O que é isso? Avisa lá para aquele diabo que quer notícia da desgraça que ele mandou vir lá na minha casa, do encantamento que eles lançaram para mim. Fala para eles que o sapo morreu, mas eu tô viva. Fala para eles que a praga foi lançada, mas não deu certo. Fala lá para eles, é o que ele está querendo dizer. Aí tá ela lá, ó, com a mão debruçada na janela, esperando o despojo, esperando os carros, esperando o filho. E Débora está cantando, dizendo: avisa para a mãe de Císera que hoje o filho dela não volta para casa. Irmã Camila, o que você está dizendo? Quem saiu para levar a nossa destruição para longe não vai encontrar o caminho de volta. Por quê? Porque Deus vai parar no meio do caminho. Foi o que aconteceu com Císera. É tempo de guerra, mas vem dias de paz.
Vem dias de paz. Vem dias de paz. Quem quer paz, diga glória. Quem quer paz, diga glória. Quem quer sossego, diga aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: então aprenda a guerrear. 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 Guerreia, 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 guerreia. Tem sossego. Tem sossego. Irmã Camila, como é que eu sei que o tempo de guerra acabou? Quando não tiver mais o que combater. Entendeu? Aí você vai ver que não tem por que você continuar segurando a espada. Aí você vai entender que não tem mais por que você ficar se defendendo, uma vez que não existe mais ataque. Deus está dizendo que esse tempo já está chegando para muita gente aqui. Quando eu falo de sossego, o que é que você pensa na sua cabeça? O Senhor está dizendo: manda aí ela pensar, porque conforme ela pensar é como eu vou fazer. Sossego para você é o quê, hein? 7 dias com aquele maridão que era perturbado, te amando em Porto de Galinhas. Sossego. Sossego para você é poder vir para o culto sem ter obrigatoriedade de hora para voltar para casa, porque senão alguém vai guerrear com você em casa. É isso? Então ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu estou inaugurando um tempo onde ele vem com ela. E eles não vão ter pressa de voltar. Sossego para você é o quê? É seu filho ser livre de todas as drogas? Então é sossego que Deus vai te dar. Sossego para você é o quê? Trabalhar em casa e não ter que se submeter mais a um chefe que tem mão de ferro, a uma patroa que tem gosto de sangue na boca. Então fique tranquila, Deus vai te tornar uma microempreendedora para te dar sossego. Por favor, feche os olhos aí agora onde você estiver. Mentalize, traga na sua cabeça, idealize do que é que você precisa. Em que está o seu sossego? Segure a mão de alguém, não fique sozinha, segure a mão de alguém. Sossego. 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 Senhor, eu não quero mais ter que fazer isto, ter que lidar com aquilo. Sossego. Senhor, em nome de Jesus, nos submetemos à tua palavra. Entendemos que ela é profética nessa tarde. Cremos no sossego, no tempo do descanso. Porque, como disse Davi, pereceríamos sem dúvida se não crêssemos que viveríamos o bem do Senhor na terra dos viventes. Sabemos que nisto está também um testemunho que glorifica o teu nome. Poder dizer: estava assim, mas ficou assim. Estava ruim, mas ficou bom. Era assim, mas agora está assim. Sossegado. Foi a mão de Deus. Foi a voz de Deus. Foi a ordem de Deus. Sabemos que isso também é testemunho para a glória do teu nome. Inaugura um tempo de sossego a partir dela. A partir dele. Senhor, em nome de Jesus. Mas ainda antes disso, passa em revista nas áreas que estão sendo atacadas pelo adversário. Deus, olha aí, Senhor, áreas que foram abertas a alguma legalidade, áreas que precisam de um conserto. E nós queremos consertar hoje. Porque o Senhor não quer deixar para amanhã, o Senhor quer fazer hoje. Então é necessário um conserto hoje. Senhor, quem não falava com quem devia falar, joga essa mágoa por terra. Quem tinha dificuldade de se submeter à tua vontade, joga essa arrogância por terra. Toda e qualquer idolatria, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de promessa, Deus de fidelidade, cumpre a tua palavra.
aonde tu disseste que se o teu povo que se chama pelo teu nome se arrepender, se humilhar, orar e buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Foi o que o Senhor fez todas as vezes que Israel consertou diante de ti. Eu te peço, Senhor, abre a mente agora, para que possamos entender qual é a área de conserto e dar autoridade para governar. Governar. Para que ela exerça governo dentro de casa, governo na sua vida, nas suas ações. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga.